Olá, o governo lança agora uma nova política industrial para incentivar o desenvolvimento até 2033. Vamos ao Palácio do Planalto. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial se reúne para aprovar a nova Indústria Brasil. Vamos acompanhar ao vivo. O CNDI. Pede-se a atenção de todos e todas para a exibição de vídeo institucional. O Brasil conhece hoje as bases da neoindustrialização. Uma indústria forte, sustentável, inovadora, competitiva. Alinhada às grandes transformações do nosso tempo. Digital, tecnológica, movida a energia limpa. A nova Indústria Brasil é resultado de um processo amplo e inédito de construção de consensos entre governo, sociedade civil e setor produtivo. E um só propósito: solucionar os grandes desafios da sociedade e melhorar a vida das pessoas. São 6 grandes missões, cada uma com suas metas e ações. A nova política foi construída para fortalecer as nossas cadeias alimentares e oferecer segurança alimentar aos brasileiros. Produzir mais medicamentos e equipamentos médicos para ampliar o acesso à saúde e fortalecer o SUS. Melhorar a qualidade de vida nas cidades, com saneamento, moradia e transportes adequados e sustentáveis. Possibilitar a transformação digital da indústria, inclusive das pequenas e médias. Promover a indústria verde, com melhor uso da nossa biodiversidade e redução da emissão de poluentes. Desenvolver tecnologias para fortalecer nossa soberania e defesa nacionais. O caminho para atingir essas metas está traçado. O estímulo a áreas estratégicas será feito por meio de diferentes instrumentos: linhas de crédito, subvenções, regulações e acesso a mercados externos, além de uma forte política de obras e compras públicas com incentivos ao conteúdo local. Com essa política e um ambiente macroeconômico favorável, teremos não só uma indústria forte, inovadora e sustentável, mas uma indústria transformadora. Estamos construindo um futuro de oportunidades, com melhores empregos e mais qualidade de vida, para esta e para as novas gerações, e de crescimento para o país. Bem-vindos à era da neoindustrialização do Brasil. Nova Indústria Brasil. Forte, transformadora e sustentável. Neste momento, o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente do CNDI, Geraldo Alckmin, fará a apresentação da política Nova Indústria Brasil. Quero cumprimentá-lo, presidente Lula, cumprimentar os nossos ministros, saudando o ministro Rui Costa, cumprimentar a Verena, nossa secretária do CNDI, ministras, ministros, secretários dos ministérios, presidentes de bancos, saudando aqui o mercadante, cumprimentar o setor empresarial, as lideranças dos trabalhadores aqui presentes, cumprimentar a todos e dizer que nós ficamos, presidente Lula, 7 anos sem ter nenhuma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E esta já é a 2ª reunião do seu governo. O presidente Lula é um homem compromissado com a indústria, porque sabe que não tem desenvolvimento mais forte sem ter uma indústria forte. Aliás, a sua origem é a indústria. Trabalhador da indústria, formado pelo Senai, Luiz Marinho, diplomado pelo Senai, se acidentou numa indústria metalúrgica, líder dos trabalhadores do setor industrial. Então, nós vamos, quero dizer, da satisfação de nos encontrarmos aqui no CNDI,
Nós temos no CNDI 20 ministérios, mais o BNDES, temos 21 entidades do setor produtivo, mais 16 da sociedade civil, mais 16 convidados, 6 missões: segurança alimentar, complexo da saúde, cidades, produtividade, indústria verde, descarbonização e defesa. E uma indústria inovadora. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. Então, da indústria inovadora, eu queria destacar os 300 bilhões de reais que o mercadante vai detalhar melhor, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento industrial. Nós temos aí praticamente 182 bilhões na questão de crédito, nós temos também na área da pesquisa, nós temos um conjunto aí de recursos para a indústria. Eu diria que a questão do financiamento para pesquisa e inovação está bem equacionada, porque é TR, então TR não passa de 5% ao ano, é TR, e é um recurso expressivo, 300 bilhões. Quero aqui destacar o MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia, participando com a FINEP, com Embrapi, também importantíssima, além dos recursos do BNDES. Depois queria destacar, ainda na indústria inovadora, a mais inovação. São 60 bilhões em recursos reembolsáveis e temos também recursos não reembolsáveis, ou seja, uma parte é financiamento, mas uma parte é não reembolsável. A depreciação acelerada. Há um estudo do IPEA mostrando que nós temos aí pela depreciação acelerada, esta é uma das ações mais efetivas para melhorar produtividade. Então, o que é a depreciação acelerada? Uma empresa adquire uma máquina, um equipamento. Ela deprecia em 10 anos, 15 anos, 18 anos, em média 15 anos. O que nós estamos lançando, presidente, é uma depreciação em 2 anos. Então, redução de imposto de renda de pessoa jurídica, redução da contribuição social sobre lucro líquido, dizendo, renove o parque industrial, troque as máquinas para ganhar eficiência energética e para melhorar a produtividade. Então, essa é uma das principais políticas para nós alcançarmos 2 objetivos: atrair mais investimento e melhorar produtividade. Além da depreciação acelerada, eu destacaria o Brasil mais produtivo. Aí agradecer também ao ministro Márcio França, do empreendedorismo, da pequena empresa, agradecer à BDI, SEBRAE, SENAI e BNDES. Esse é um trabalho onde o SENAI e o SEBRAE irão, empresa por empresa, 93 pequenas e médias indústrias, presencialmente. Vão lá na empresa, identifica o gargalo, identifica o problema. O SENAI já está contratando os consultores e estabelecendo a plataforma. O SEBRAE, presencialmente, quero destacar aqui o Décio Lima, do nosso SEBRAE, faz o projeto e o BNDES financia, ou seja, um apoio presencial às pequenas e médias indústrias. E mais 200 mil empresas através da plataforma digital. As inscrições já estão abertas.
entrar no site do ABDI, ou do Senai, ou do Sebrae. Então, Brasil mais produtivo, 2 bilhões para digitalização, ganhar eficiência na pequena indústria. Um outro item da indústria inovadora é o REIC, a indústria petroquímica. Nós precisamos melhorar a competitividade da indústria frente aos exportadores estrangeiros. Então, o que foi feito? Vamos dar mais competitividade, reduzindo o custo dos insumos. Então, o que a indústria química precisa de insumo? Nafta, tolueno, benzeno, propano, butano. Então, reduz o PIS, COFINS e IPI. É o REIC, um regime especial para a indústria química. Não aumenta o preço, não aumenta o imposto de importação, ajuda toda a cadeia, longa cadeia da indústria química, do plástico, e dá competitividade à indústria de base, à indústria petroquímica. Já está lançado o REIC, esse ano será R$1 bilhão de reais para melhorar a competitividade da indústria química. Um outro item, o prazo de patentes. Nós estávamos levando mais de 7 anos para registrar uma patente no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, um trabalho grande de digitalização, e agradecer à ministra Esther Dweck, também contratação de novos recursos humanos. Nós já reduzimos para 6,2 anos, final do ano agora, este ano 5,7, depois 3 anos e ao término do seu governo, presidente, 2 anos, que é o padrão internacional. Então, 2 anos para registro de patentes no INPI. O Centro de Bionegócios da Amazônia, o primeiro contrato de gestão. Então, o primeiro contrato de gestão do CBA, que tem mais de 20 anos, foi celebrado. Programa Mais Alimentos, agradecer aqui ao Paulo Teixeira, o MDA, também o MAPA, o Fávaro, são 30 bilhões para nós mecanizarmos a agricultura familiar. Então, ganho de produtividade, fortalecimento da indústria de máquinas. Depois, na indústria sustentável, o novo PADIS. O mundo inteiro tem um desafio, melhorar a cadeia produtiva de semicondutores e de fotovoltaica, de energia solar. Então, nós teremos 700 milhões por ano, 2,1 bilhão, redução de PIS, COFINS e IPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, para fortalecer a indústria de semicondutores e a indústria de energia solar. Inclusive, se não tiver produção nacional, importação com 0 de alíquota para estimular semicondutores e solar. O Mover, o senhor lançou ano passado o programa para a indústria automotiva, foi um sucesso. Num dia 30 de junho, foram vendidos 27 mil veículos, no único dia. E renovação da frota de caminhão e ônibus. Traga um caminhão e ônibus com mais de 20 anos, você ganha para virar reciclagem, para ir para reciclagem, sai das vias públicas, despolui, segurança, caminhões muito antigos, e ganha um crédito de até R$ 99 mil. Isso foi feito com foco na descarbonização. Quanto maior a eficiência energética, maior foi o crédito. O Mover serão 19,3 bilhões de reais, sendo neste ano 3,5 bilhões para as várias rotas tecnológicas. Carro elétrico, híbrido, plug-in, etanol, todas as rotas tecnológicas. Mover, mobilidade verde,
e focado na descarbonização e na inovação. Inclusive, presidente, no SAF, no combustível que vai substituir o querosene do avião, o Sustainable Aviation Fuel. É também redução de carga tributária para estimular a mobilidade verde, geradora de emprego, de renda e agregadora de valor. Na indústria sustentável, quero destacar aqui o trabalho do Alexandre Silveira, o combustível do futuro. O presidente Lula, no primeiro mandato, criou o B3. Então, colocou 3% de óleo vegetal no diesel. Nós ainda importamos diesel. Então, deixa de importar o diesel e substitui por óleo vegetal. Deu tão certo que passou para B5, B7, B8, B10, chegou a B13. Aí, inexplicavelmente, no governo anterior, voltou para B10. Maior poluição, menos emprego no Brasil e maior importação de diesel. O senhor, ano passado, levou de B10 para B12 e agora, 1º de março, irá para B14. Deixa de importar o diesel, troca por óleo vegetal, mamona, girassol, dendê, soja, que é a maior parte, gordura animal. Já foi feito o primeiro voo da Europa para os Estados Unidos só com óleo vegetal e gordura animal. E o programa Combustível do Futuro prevê também aumentar o etanol, passando de 27,5% para 30%. E o presidente Lula, com o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi, criaram a Aliança Global pelos biocombustíveis na Índia. A reforma tributária, ela muda a história. Aguardada há 40 anos, ela desonerará completamente investimento e exportação, porque acaba com a cumulatividade. Ela acaba com a cumulatividade. Então, isso vai fazer uma diferença. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, faz o PIB crescer, além da simplificação. Debêntures de infraestrutura, já foram lançadas as debêntures de infraestrutura. Aqui, letra de LCD, está o projeto de lei no Congresso Nacional, já está lá a LCD, a letra de crédito para o desenvolvimento, tem uma redução importante de imposto de renda, estimula crédito mais barato. Então, o LCD já está no Congresso. Os ex-tarifários, nós corrigimos distorções que nós tínhamos na questão tributária, tinham sido feitos cortes unilaterais, independentes do Mercosul. Nós revimos tudo isso, voltamos à situação anterior, mas garantimos para, não tendo produção nacional, ter imposto de importação zero. Posso até dar o exemplo aqui de prensas pneumáticas sem similar, automáticas. Então, não tendo similar nacional, é zero, para reduzir custo Brasil. Mas tendo, fizemos uma correção da questão tributária. A desburocratização, portal único do comércio exterior, já estava 100% exportação, esse ano nós vamos ter 100% importação no portal único do comércio exterior. Criação de licença flex, por exemplo, Nízia, uma indústria farmacêutica exporta um produto, ela para cada operação tinha uma licença, ou importa, para cada importação tinha uma licença, agora é licença flex, uma licença por 3 anos, uma licença por 4 anos. Então, desburocratizou, simplificou. Uso de certificados digitais,
Um exemplo, presidente, exportação de frango para o Reino Unido, o certificado de origem era papel, R$ 166 por guia, zerou, não paga mais nada, tudo digital. Outro exemplo, EFITO, então toda a certificação eletrônica na área fitossanitária, tudo também digital. Novo sistema de controle aduaneiro aéreo, Silvio, a carga aérea. Então, reduzimos de 5 dias para 1 dia o desembaraço da carga aérea, porque antes da carga sair para vir para cá, já é comunicada a Receita. Então, quando ela chega aqui, desembaraça em 24 horas. Levava 5 dias. Então, novo sistema de controle aduaneiro aéreo. Primeira zona de exportação totalmente privada, ZPE no Espírito Santo, de Aracruz. Então, foi criada a primeira ZPE totalmente privada. Capacitação de exportadores. Este ano que passou foi um recorde, 340 bilhões de dólares de exportação e um número recorde de empresas exportadoras. 28.400 empresas. E recorde também do saldo da balança comercial, 99, praticamente quase 100 bilhões de dólares, que ajudou enormemente a economia. A Apex está fazendo um bom trabalho, Jorge Viana, com a PEX. Então, vai região por região do Brasil capacitar as empresas para poderem exportar. E a empresa que exporta muda de patamar. Aqui também quero destacar o financiamento do BNDES para a exportação, fez toda a diferença, Foi 267% a mais de crédito para a exportação. O PROEX aumentou de 600 milhões para 1,3 bilhão o limite de faturamento bruto para poder entrar no programa. Elas exportam, um programa para estimular as lideranças femininas na área da exportação e o lançamento da plataforma Brasil Exportação, onde nós temos Correio, Itamaraty, ministérios, todo mundo aí para estimular a exportação. E o PL, o projeto de lei do Exim BNDES. Hoje, o mundo que cresce mais tem comércio exterior muito forte. Exporta, importa. Então, o BNDES fez um projeto de lei, o senhor encaminhou, já está no Congresso, criando o BNDES Exim. E tem o Fundo Garantidor de Exportação. Tem um fundo garantidor. Então, a inadimplência do BNDES, veja se eu estou correto, mercadante, 0,01%. Inadimplência do BNDES é das menores do mundo, 0,01%. E terá o Exim para estimular a exportação e importação. Abertura de mercados, o senhor assinou na presidência do Mercosul Singapura, assinou na sua presidência do Mercosul e tem outros acordos sendo trabalhados com forte presença do Ministério das Relações Exteriores, Mercosul, União Europeia, Mercosul, EFTA. Acordo de Comércio de Aeronaves Civis, da OMC, foi importantíssimo, porque traz para a indústria aeronáutica, traz segurança jurídica. O Brasil entrou o ano passado no Acordo de Comércio de Aeronaves Civis da OMC. Modernização do Acordo de Regras de Origem do Mercosul, também importante. E, finalmente, medidas legais, que nós teremos aqui a assinatura do decreto, se a PAC, que estabelece margem de preferência, o ministro Rui detalhará melhor, o decreto da nova estratégia
BIM, construção civil é fortemente empregadora, aqui faz parte o CEBIC, aqui do CNDI, então a plataforma BIM reduz custo, inclusive o governo nas suas compras e no PAC exigirá o novo modelo da estratégia BIM. Decreto de margem de preferência, a ministra Esther também vai detalhar, e abertura de chamada pública para subvenção econômica de empresas, a ministra Luciana também detalhará, mas eu diria que nós encerramos o ano passado, e aqui está presente também o IED, e o IED fez um estudo que ele mostrou, nós estávamos no 78º lugar, a indústria no mundo. Nós subimos 20 posições o ano passado no ranking, em volume físico de produto industrial. Subimos 20 posições. Claro que não está bom ainda, mas passamos de 78 para 58. Isso é estudo do IED, mostrando aí um aumento de volume na área industrial. Mas encerro por aqui, destacando aí o compromisso do governo com a nova indústria inovadora, sustentável, com descarbonização, exportadora e competitiva. Muito obrigado. Olha, em seguida, nós passamos a palavra ao diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidente da Industrial Brasil e representante da CUT, Aroaldo Oliveira da Silva. Alô. Primeiro, bom dia a todos e todas. Cumprimento especial ao presidente Lula, vice-presidente e ministro Alckmin, ministro Rui, secretário Márcio, secretária Verena, secretário Wallace, em especial aqui o ministro Luiz Marinho, ministro Márcio Macedo, na qual cumprimento todos os ministros, ministra Anísia, ministra Marina, todas as ministras. Cumprimento especial os meus companheiros de centrais sindicais, companheiro Miguel Torres, presidente dos Metalúrgicos de São Paulo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e da Força Sindical. Companheiro Ricardo Patá, presidente dos Comerciários de São Paulo, presidente da UGT, e o Patá, importante participação, porque discutir a indústria é discutir toda a cadeia econômica, Patá? Então, é o desdobramento para os outros setores, inclusive o Patá tem nos alertado muito e chamado a atenção para o desdobramento da indústria. E aqui também cumprimentar todos os empresários, empresárias, representantes de empresas, associações empresariais. Então, cumprimento especial aqui ao Márcio Lima, André Passos, a Rosilda, da Payday. Então, cumprimento todas e todas. E o Fausto, aqui do Diese, que nos ajuda muito a discutir todas as questões. Eu sou Aroaldo, como foi apresentado, sou trabalhador na Mercedes, lá em São Bernardo do Campo, da direção executiva dos metalúrgicos do ABC e presidente da Industrial Brasil, que é uma organização que congrega sindicato de trabalhadores e trabalhadoras da indústria, tanto da CUT como da Força Sindical. E aqui, muito me honra falar em nome dos trabalhadores, presidente Lula, porque aqui a gente está quebrando um paradigma dos últimos 8 anos, em especial de 2016 até hoje, que a gente não teve política industrial, a gente assistiu um desmonte da indústria brasileira, que na verdade a gente teve uma política anti-indústria nesse período. Então, o seu governo, presidente Lula, presidente Alckmin, junto com todas as forças democráticas, estão de parabéns, por apresentar, como o ministro Alckmin aqui, vice-presidente, apresentou, o que é a nova política industrial, e ainda mais
feita junto com diversos atores sociais, seja trabalhadores, trabalhadoras, empresários, empresárias, e diversas outras organizações. E, com certeza, ela contará com apoio na sua implementação de todos esses atores. Mas aqui, e eu não quero me alongar, mas eu queria destacar algumas questões, sobre a política industrial, tão importante, para o nosso Brasil, para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Primeiro, acho que importante, foi muito discutida nesse trajeto, até hoje esse lançamento, é que a indústria não pode ter um fim em si mesma. A indústria tem que ter um objetivo, que é atender às demandas da sociedade, atender às necessidades do povo brasileiro. E isso aqui, como foi bem apresentado pelo ministro Alckmin, vice-presidente, sobre equipamentos de saúde, meio de transporte, alimentos, construção civil, saneamento básico, até os livros e cadernos dos nossos filhos no dia a dia. Então é muito importante a gente ter claro para onde a gente quer ir com essa política industrial. Quem a gente tem que atender, quem a gente tem que trazer, para resolver os problemas lá na ponta. E a indústria, além de fazer as coisas físicas, materiais, ela tem que atender alguns anseios. E o ministro Alckmin aqui deixou bem claro, seja da segurança alimentar, que está composto em 6 missões, seja da soberania do país, mas também com o objetivo, que esse é o próximo debate, as metas, é a geração de emprego, emprego de qualidade, com renda de qualidade. É de reduzir as desigualdades sociais no Brasil, que é uma marca, é uma ferida muito grande, no nosso Brasil. E a gente tem que ser ousado, com essa nova indústria no Brasil. A gente tem que ser ousado, e presidente e vice-presidente Alckmin, a gente tem que se ousar, e que todos estão aqui presentes, a gente tem que ter como meta da gente ser um dos maiores países industrializados do mundo. O tamanho que o Brasil tem, as necessidades que o povo brasileiro tem, a gente não pode se contentar em algumas posições. Então, muito importante aqui, como o vice-presidente trouxe, vice-presidente Alckmin, a gente sumiu 20 posições, mas ainda é insuficiente. A gente não pode se contentar com meros... a gente está entre os principais países industrializados do mundo. A gente precisa, e aqui também já citou, e é importante destacar, realizar essa transição energética tão necessária. Uma transição tecnológica, que o Brasil tem toda a capacidade, tem todos os instrumentos necessários para a gente realizar. Mas sempre pautado, e aqui sempre destacando, com justiça social. A gente tem que ter isso como objetivo. A gente tem que promover o trabalho decente. A gente não pode querer só ser um país industrializado e gerar emprego de qualquer jeito. A gente tem que buscar uma transição justa, e aqui a ministra Marina vem discutindo muito dentro do Ministério do Meio Ambiente, organizando um plano nacional de transição justa, é como todas essas transformações impactam a sociedade, impactam os trabalhadores e os territórios. A gente tem que ter um olhar especial aos territórios já industrializados. A gente tem que buscar a nova indústria, mas a gente tem que fazer com que os territórios já industrializados tenham capacidade de dar esse salto também. E a gente tem que ter um olhar especial, também às exportações, como foi bem colocado aqui, com o ministro Alckmin. Então aqui a gente tem que ter um olhar especial e muito cuidado, com o acordo do Mercosul, União Europeia, com todas as barreiras que possam ter os acordos bilaterais, a nossa reindustrialização ou a nossa neoindustrialização. Então, a indústria precisa ser capaz de resolver os nossos problemas do dia a dia de toda a sociedade brasileira. E a gente precisa ter o olho na transição energética e na transição ecológica.
em meio a essa emergência climática que tanto a gente vivencia e a gente sofre os impactos. Mas a gente sempre tem que ter o foco que a gente tem 200 milhões de brasileiros que dependem muito, né, dessa nova política industrial, que precisa desdobrar para os outros setores econômicos para poder transformar e dar o salto tecnológico, ecológico necessário. E presidente Lula, vice-presidente Alckmin e todos os ministros, né, com certeza, né, o Brasil, do jeito que hoje, né, sobre, né, a tutela do presidente Lula, sobre a liderança do presidente Lula, já lidera, né, muitas áreas e muitas discussões, com certeza vai liderar. Se de fato a gente fazer que saia do papel e implemente essa nova política industrial com o apoio de todos os atores aqui, com certeza a gente vai liderar a indústria no mundo. E aqui eu posso falar, acho que em nome do Patá, em nome do Miguel, pode contar, presidente, vice-presidente, todos os ministros, secretária Verena, pode contar com todos os trabalhadores e trabalhadoras nessa implementação, que com certeza a gente vai transformar o Brasil na potência, né, com desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental. Obrigado. Olha, em seguida nós vamos ouvir o presidente do Conselho de Política Industrial do CNI, o Leonardo de Castro, o Alban, presidente da CNI, teve uma cirurgia, já está ótimo, mas ainda está se recuperando. Então, o Leonardo de Castro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome da Confederação Nacional da Indústria e do seu presidente, Ricardo Alban, gostaria de iniciar parabenizando o presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e da nossa indústria, Geraldo Alckmin, que está à frente do CNDI, pela determinação de construir e lançar uma nova política industrial para o Brasil, a nova indústria Brasil. Quero saudar o Aroaldo, que acabou de fazer uma importante manifestação, conectada com o que nós acreditamos também, na importância dessa parceria, união do capital, trabalho, em prol de desenvolver uma sociedade com renda média maior, uma sociedade com produtividade maior. Então, em seu nome, quero cumprimentar toda a classe de trabalhadores, assim como o Miguel, o Patá, que estão aqui conosco, e quero cumprimentar também o Guilherme Gerdau, né, chairman da Gerdau, em nome dele, todos os industriais do nosso país. Hoje, presidente, pode ser um dia para entrar para a história do país, com o anúncio de uma política pública moderna, conectada aos desafios atuais da sociedade por meio das missões, que redefine escolhas para o desenvolvimento sustentável, com mais investimento, produtividade, exportação, inovação e empregos, por meio da neoindustrialização. Estamos aqui reafirmando a opção do presidente da República de recolocar a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento do país, para que possamos retomar índices de crescimento maiores e poder ofertar um caminho consistente e alinhado com o que os países desenvolvidos fazem, permitindo mais e melhores empregos, dignidade e orgulho próprio. A recriação do MDIC, a escolha do vice-presidente Alckmin para liderar o Ministério, a reativação do CNDI, o fortalecimento do BNDES são sinais claros de uma mudança para a construção do futuro do Brasil. Ao contrário do que alguns dizem, o Brasil prosperou, e muito, com o desenvolvimento impulsionado pela industrialização. Éramos a referência entre os países em desenvolvimento. Os países asiáticos vinham estudar o Brasil nos anos 60 e 70. Foi um grande processo de modernização, urbanização e industrialização. Em 1980, presidente, a produção industrial brasileira era maior do que a produção da China e da Coreia do Sul juntas. Presidente, isso são fatos. Não podemos mais manter uma ilusão ideológica que em nada ajuda o Brasil.
precisamos ter sinceridade e reconhecer que nos últimos 40 anos, o Brasil foi um país que mais perdeu no concerto das nações. É preciso mudar. E vamos precisar de todos para uma nova concertação pela neoindustrialização. E Vossa Excelência pode contar com o compromisso da CNI e das lideranças industriais. Essa mobilização aqui se insere em uma janela de oportunidade histórica. Esse é um tempo decisivo que vai determinar a emergência climática, a transformação ecológica, e desse processo vai emergir um novo arranjo das nações. Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, em resposta à China, buscam ampliar suas estruturas produtivas, e essas se movem na direção da descarbonização. O Brasil, que detém um imenso potencial para a produção de energia limpa, entre outras vantagens, pode se beneficiar dessa mega tendência mundial. Porém, essa janela de oportunidade é curta e não estamos avançando na velocidade necessária. Por isso, o dia de hoje é tão importante para mudar a ambição que devemos ter como país. Estamos no caminho certo. O cenário é positivo, com a retomada da política industrial. Várias medidas foram anunciadas para o fortalecimento da indústria nacional. Apenas para citar algumas, ressalto o novo Programa Brasil Mais Produtivo, o Programa Mover, de Mobilidade Verde e Inovação, e o Instrumento de Depreciação Acelerada. Vale citar também o Plano de Redução do Custo Brasil, originado no CNDI, e que é fundamental para a nossa competitividade relativa com a indústria dos países da OCDE, e principalmente para fazer com que os produtos aqui fabricados cheguem mais baratos aos consumidores brasileiros. A indústria brasileira é sofisticada e quer condições de igualdade de competição no mercado interno e no mundo, até porque não acreditamos em políticas compensatórias. A reforma tributária recém-aprovada é um avanço importante nessa agenda. A política industrial, ao carregar os investimentos chaves para o futuro, requer continuidade, como uma política de Estado, de longo prazo. O Plano Mais Produção, a ser detalhado aqui, é um passo importante nessa direção, pois confere isonomia de política ao financiar a neoindustrialização e conceder à indústria tratamento equivalente a outros segmentos da economia. A indústria brasileira precisa de instrumentos modernos e semelhantes aos que promovem a indústria nas nações líderes. O Plano Mais Produção começa bem, com os recursos já citados pelo vice-presidente Alckmin de 300 bilhões de reais, e é muito bem-vindo. Para finalizar, presidente, os Estados Unidos apresentam um conjunto de instrumentos e incentivos à sua industrialização verde, entre outros objetivos, que somam cerca de 1,9 trilhões de dólares desde 2021. A União Europeia, por sua vez, mobilizou 1,6 trilhões de dólares, o Reino Unido 1,7 e o Japão 1,5. Além de incentivos fiscais e subsídios, os países buscam fortalecer e diversificar estruturas de financiamento e de apoio à produção local, por meio de instrumentos como políticas de compras governamentais, acordos comerciais internacionais, potente fomento à inovação e ganho de produtividade, além de usarem fortemente as parcerias público-privadas para alcançar seus objetivos. Sabemos que a Nova Indústria Brasil é um plano em construção e que teremos muito trabalho à frente. Também sabemos que planos de desenvolvimento industrial só têm sucesso quando construídos com intensa participação dos setores envolvidos e, principalmente, conectados aos anseios da sociedade de forma ampla. Dessa forma, é essencial que o setor empresarial participe cada vez mais do seu desenho e da sua implementação, contribuindo mais para o maior sucesso dessas medidas. Por isso, a CNI reafirma, presidente, seu compromisso com essa agenda de retomada da indústria e seu financiamento. Uma indústria forte e competitiva é a base para o desenvolvimento inclusivo e sustentável de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Nós passamos em seguida ao presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos e todas, bom dia presidente Lula, vice-presidente Alckmin. Queria saudar todas as ministras na figura da ministra Esther, parabenizando aí pelo Enem, que eu acho que é uma inovação de gestão espetacular,
de democratizar o acesso, saudar a nossa parceira sempre, ministra Marina Silva, Nízia, e saudar também os nossos ministros, Rui Costa, chefe da Casa Civil, em nome dele saudar todos os outros ministros presentes. Eu vou ser bem objetivo, eu acho que o fundamental já foi dito, mas eu trouxe uma apresentação para ajudar a visualizar. Isso, está ótimo. Então, o que é a ideia central que nós estamos trazendo aqui? O Brasil está diante de uma janela histórica de oportunidades. Há um deslocamento das cadeias de valor como semelhante ao que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a crise de 2008 e o Covid que desencadearam. E nesse deslocamento, presidente, todos os organismos multilaterais hoje fazem críticas abertas ao chamado consenso de Washington, ao neoliberalismo, à ideia de Estado mínimo, desregulamentação, privatização, mostrando que isso não resolveu, sobretudo, o problema dos países emergentes em desenvolvimento. Não resolveu. Nós éramos o país que mais crescia no mundo durante 40 anos. É só olhar o período desses últimos 40 anos que essas ideias prevaleceram. Nós precisamos fazer um debate franco. Eu quero perguntar a esses que todo dia escrevem dizendo que nós estamos trazendo medidas antigas, me expliquem a China. Me expliquem por que a China é o país que mais cresceu no mundo durante 40 anos e esse ano 5,3%. Me explique a política econômica americana. 1,9 trilhões de dólares. A Mazzucato hoje escreve um artigo, essa grande economista no Brasil, falando que já são 2 trilhões de dólares para a década. Subsídio, incentivo, investimento público, atraindo empresas, inclusive empresas brasileiras que estão indo para lá por esses subsídios, que recebem na frente, em dinheiro do Tesouro. A mesma coisa acontecendo na União Europeia. Então, nós não temos como reerguer a indústria brasileira sem uma nova relação entre Estado e mercado. Não é substituir o mercado, não é não acreditar na importância do mercado, que é uma instituição indispensável ao desenvolvimento econômico. Mas o Brasil precisa, diante dos desafios históricos, da transição digital acelerada e do imenso desafio que é essa crise ambiental. Eu venho de uma cidade que a sensação térmica semana passada chegou a 60 graus no Rio de Janeiro. Então, nós estamos diante de uma mudança climática dramática. Foi o ano mais quente, o dia mais quente da história, a semana mais quente, as previsões são que os próximos serão ainda mais quentes. Então, a transição para a economia verde exige participação do Estado. É mais caro desenvolver novas tecnologias, novas fontes de energia. Então, eu vejo, presidente, que nós estamos diante de um governo que ousa, que cria, que tem coragem para apresentar o caminho para o desenvolvimento num debate franco e aberto e transparente que nós precisamos fazer. Então, eu queria dizer como é que o BNDES entra nesse programa. Nós entramos junto com a FINEP, quero saudar o Celso Panceiro, que tem feito extraordinário trabalho, nós estamos alinhados em tudo, a Embrapi, o Francisco Saboia, e ainda quero dizer que o BASE e o BNB têm uma grande contribuição, o Paulo Câmara está aqui, o Lessa, a construir essa política, da mesma forma que a Caixa e o Banco do Brasil, a Tassiana e o Carlos Antônio. Então, nós temos um conjunto de bancos públicos para dar suporte a essa estratégia e eles são fundamentais, de forma coordenada, trabalhando sob as mesmas diretrizes. Então, nós temos as 6 macrometas da política industrial, cadeias industriais sustentáveis e digitais, complexo econômico e industrial da saúde resiliente, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável, transformação digital da indústria, bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética e tecnologia de interesse para a soberania e defesa nacional. Para cada capítulo desse, nós já temos muita coisa em andamento e muitas entregas a apresentar. Eu vou destacar algumas aqui ainda hoje. Qual é o objetivo? Então, é a neoindustrialização e a transição ecológica, com 4 vertentes fundamentais. Uma indústria inovadora e digital,
uma indústria verde, uma indústria exportadora, porque isso é outra questão inacreditável. 98% do mercado está fora do Brasil. Nós temos que disputar esse mercado para ganhar escala, para ser competitivo, para ter produtividade. Nós temos que disputar o mercado internacional. E uma indústria mais produtiva, porque nós temos um grande desafio de produtividade. Nosso parque industrial envelheceu, perdeu eficiência ao longo dessa crise. Nós precisamos buscar produtividade e competitividade. Então, na indústria mais inovadora e digital, nós estamos programando 66 bilhões de reais. E vou fazer aqui a minha provocação bem clara. Nós vamos apresentar essa conta que o vice-presidente Alckmin apresentou, nosso ministro, grande parceiro que coordenou essa iniciativa. Nós estamos apresentando 300 bilhões de reais. É o piso, vou repetir, é o piso e vou demonstrar que nós estamos cumprindo o que nós estamos apresentando. É o piso para essa política. Primeiro, a taxa TR. Nós temos BNDES 5 bi por ano, FINEP mais 5 bilhões, junto nós temos 40 bilhões de reais de taxa, que é uma taxa para poder retomar a inovação. Não tem indústria contemporânea sem inovação, novos processos, novos produtos e novas tecnologias. E para a digitalização. Nós estamos fazendo um programa junto com o SEBRAE muito importante, que é atingir 94 mil empresas presencialmente e 200 mil numa plataforma, micro e pequenas empresas, para acelerarem o processo de digitalização, porque se elas não se prepararem para isso, e a nossa indústria para a inteligência artificial, elas não estarão no futuro, porque o futuro será digital, cada vez mais exigente esse domínio. Depois, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, nós temos 2 bilhões e 900 milhões no orçamento, e mais a tributação da importação de carro, nós vamos para 3 bilhões e meio, que é outro instrumento fundamental. E nós vamos depois mostrar que esses instrumentos de mercado de capital, hoje, nós podemos alavancar para fazer parcerias nessa direção. A indústria mais verde. Nós temos 12 bilhões do Fundo Clima, parabenizar o ministro Fernando Haddad, que a inovação que o Tesouro, na sua gestão, fez, nós captamos esses recursos, já tínhamos 2 bilhões por ano, então nós temos 12 bilhões de reais, junto com o IBRAM, com o Raul Jungmann, estamos preparando esse fundo de minerais críticos. Isso aqui é o futuro da mobilidade elétrica, é o futuro de uma parte dessa indústria. O Brasil tem reservas estratégicas e nós estamos construindo essa parceria que vai ser muito importante e fazer equity, inclusive o BNDES voltar a ter participação acionária em empresas estratégicas. Mais exportação. Nós precisamos aprovar no Congresso o PL que autoriza o BNDES a exportar serviços. Nós perdemos a engenharia nacional. E se nós não exportarmos serviços, nós não vamos ter competitividade de escala, nós não podemos simplesmente receber empresas de engenharia do exterior. Nós temos que retomar essa ambição histórica, nós temos tecnologia, nós temos engenharia, nós temos história para fazer. E lá estão as melhores regras do TCU e da OCDE para que tenha segurança jurídica, transparência, controle da sociedade. E nas linhas exportadoras, nós inovamos bastante, presidente. Inclusive, a linha em dólar, nós captamos esse ano, 2023, 3 bilhões e meio de dólares, cerca de 17 bilhões de reais, e já temos hoje em carteira 3 bilhões e 900 milhões de dólares para esse ano, mais 20 bilhões de reais. Então, nós estamos trazendo recursos de fora para ajudar a financiar e alavancar as nossas exportações. Reduzimos o spread e aumentamos fortemente as exportações. Já dou os dados finais, para terminar aqui a nossa apresentação. O negócio não está mexendo. Sim. A indústria mais produtiva. Esse aqui é o coração, é o conjunto das nossas iniciativas. Então, toda a carteira do BNDES e de todos os nossos bancos vão na linha de modernização. Nós temos o TLP, mas já temos alguma flexibilidade. Pusemos 4 bilhões de reais da linha em dólar para o setor. Nós temos alguns instrumentos de parceria com o setor privado. Temos o FUST com 4 bilhões de reais para a área de telecomunicações, levar banda larga nas escolas. Portanto, esse é um segmento que é o coração da estratégia, que é financiar a modernização da indústria brasileira. Então, a nossa meta são 300 bilhões. Vou dizer o seguinte, nós cumprimos esse ano 77,5 bilhões de reais
de aprovações no BNDES, EFINEP, 10 bi aqui são do BNDES. Então, o BNDES hoje, entre 8 mil empresas, é a instituição mais transparente do Brasil. É só chegar lá e checar o que nós estamos dizendo aqui. Nós fizemos 77 bi em um ano com a maior taxa de juros. A taxa de juros está caindo, o rating do Brasil melhorou, nós estamos conseguindo atrair mais investimento, a inflação está dentro da meta, portanto, esse ano vai ser melhor que o ano passado, e nós temos certeza disso pela demanda de crédito que está chegando no BNDES. Então, são 271 bi de crédito, 21 bi não reembolsável e 8 bi de participação no mercado de capitais. Para encerrar, presidente, eu dou só os dados aqui, porque tem uma conversa assim, o BNDES é muito qualificado, mas é muito lento para desembolsar. Então, na indústria, nós aprovamos esse ano um crescimento de 40,7% do desembolso. Vamos para 31 bilhões e 700. Na inovação, aumentamos 132%, fomos para 5,3 bilhões. E nas exportações, 176%. Ainda é muito pouco, 13,5 bilhões, mas dou exemplo da Embraer. Eram 9 aviões financiados no ano passado, 67 aviões que nós financiamos esse ano. Então, nós estamos dizendo aqui que nós acreditamos. Agora, nós precisamos do Congresso para algumas coisas, para o Exim Bank e para a LCD. Termino com isso, presidente. O Banco do Brasil emite LCA para a agricultura. A Caixa emite LCI para imobiliário. Aí o BNDES fala assim, nós queremos emitir um título semelhante para a indústria. Não pode. Não pode porque vai prejudicar a rolagem da dívida pública. A dívida pública, presidente Alckmin, é 6,3 bilhões de reais. Nós estamos falando em 10 bi. Como é que vai impactar a dívida pública? É 0,15%. Não, vai prejudicar o mercado de LCA e LCI. Emitidos hoje são 840 bilhões. Nós estamos falando em 10 bi. Então, presidente, está na hora de a gente abrir esse debate para ou a gente reergue essa indústria, ou nós não vamos ter um mercado de trabalho com emprego qualificado, com inovação, ciência e tecnologia. O Brasil é a 9ª economia, vai virar a 8ª e pode ser mais do que isso. Mas sem indústria, nós não chegaremos lá. Então, para ser um país menos desigual, mais moderno e mais dinâmico, nós precisamos colocar a indústria no coração da estratégia, e essa é a orientação do presidente Lula, é o que nós estamos fazendo e entregando, e vamos entregar mais esse ano. Muito obrigado. Obrigado, Mercadante. Passamos, então, a palavra à ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Obrigada, vice-presidente. Bom dia, na verdade, já quase boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice-presidente, ministro da Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Queria cumprimentar as ministras Nízia e Luciane Marina, em nome delas todos os ministros aqui presentes nesse evento. Também queria cumprimentar a Verena, em nome dela também todos os secretários aqui presentes, secretários e secretárias, assim como os empresários, empresárias, trabalhadores, trabalhadoras. Dentre os empresários, nossos empresários públicos, aqui Mercadante, como representante dos bancos públicos, e demais representantes da sociedade civil que estão aqui presentes nesse ato, né? Obviamente, também, eu queria começar ressaltando o quão importante é essa reunião do CNDI. Né? Como já foi mencionado aqui pelo vice-presidente, durante 7 anos não houve uma reunião desse conselho num país que estava já perdendo a sua indústria com um setor tão importante. Sem dúvida nenhuma, o diálogo, esse é um espaço importantíssimo de diálogo do setor público com o setor privado e a sociedade civil, que é capaz de gerar uma massa crítica para a formulação de uma nova política industrial, como já foi apresentado aqui pelo nosso vice-presidente, que está completamente alinhada aos desafios atuais. Como a gente sabe, infelizmente, a gente parte de um cenário em que muito das nossas capacidades estatais, nossos instrumentos de desenvolvimento foram destruídos, felizmente não totalmente. Acho que o BNDES é um caso típico de um banco que estava sendo canalizado para ser um prestador de serviço e não um financiador do desenvolvimento. Felizmente conseguimos recuperar a tempo essa instituição tão importante. Sem dúvida nenhuma, a gente pôs em xeque a nossa capacidade justamente de pensar induzir o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Portanto, essa reunião aqui do CNDI, que está lançando esse programa Nova Indústria Brasil, é um passo extremamente importante na reconstrução do Estado brasileiro, pois traz a política industrial de volta à centralidade das políticas públicas no Brasil.
Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma indústria que, infelizmente, já foi relatado muito bem aqui, tanto pelo representante dos trabalhadores quanto dos empresários. É uma indústria que, infelizmente, ficou menos diversa, né? Perdemos vários elos das cadeias produtivas e a economia ficou cada vez mais dependente de importações. Infelizmente, acho que foi falado tanto pelo Leonardo quanto pelo Mercadante aqui, a gente já não está mais num tempo onde se discute se se deve ou não fazer uma política industrial. O mundo inteiro está discutindo como fazer uma política industrial e não mais se deve fazer. E eu acho que aqui a gente, felizmente, tem, com o CNDI, está acertando na maneira de como fazer e propor uma política que foi construída de forma participativa, democrática, ouvindo todos os ministérios, ouvindo diversos membros do setor privado da sociedade civil brasileira. A metodologia de missões, que foi discutida na reunião do ano passado, que foram definidas quais seriam as grandes missões, abre espaço para que a gente imagine, antes de mais nada, onde o país quer chegar como nação. E, sem dúvida nenhuma, a gente inverte a lógica e pensa na indústria como um instrumento para alcançar esses objetivos. Isso nos ajuda a pensar o papel da indústria a partir de prioridades da sociedade brasileira, de suas contribuições na melhoria das condições de vida das pessoas, na geração de empregos decentes e na prosperidade econômica do país. As políticas para desenvolvimento produtivo não precisam ser políticas para a indústria em si. Ao contrário, ao a gente colocar as missões na frente, ela vai garantir à população brasileira o acesso a medicamentos, em toda a área ligada ao setor da saúde, acesso a empregos de qualidade, aos meios de transportes acessíveis e aumentar a qualidade de vida da população. São políticas que irão reduzir as emissões de carbono na economia brasileira e viabilizar o desenvolvimento de inovações para adaptar nossas cidades a eventos climáticos extremos. Como a gente sabe, em qualquer país do mundo, o orçamento de compras públicas é muito superior ao orçamento destinado a P&D, mesmo em países onde tem um orçamento para P&D. No caso da OCDE, chega-se a quase 20% do PIB o tamanho das compras públicas e, portanto, ele é um instrumento extremamente poderoso de políticas públicas. Não por acaso, na OCDE, 81% dos seus membros utilizam a demanda estatal para fomentar inovações. Os Estados Unidos têm, desde 1933, um programa, justamente na época da saída da crise da década de 30, para estimular produtos fabricados nos Estados Unidos. Nos anos 70 e 80, a gente sabe muito bem o quanto a indústria de defesa americana foi essencial para uma série de inovações como a internet e o GPS, que hoje em dia são tão importantes. E, como já foi ressaltado aqui, recentemente eles lançaram um plano gigantesco de incentivos aos investimentos em novas tecnologias. Portanto, o Brasil não pode abrir mão desse instrumento, o presidente Lula fala isso de forma constante. Na área da saúde, por exemplo, e na ciência e tecnologia, a gente já acumulou uma expertise enorme em utilizar o poder de compra para fazer políticas públicas. As compras públicas, elas podem moldar o mercado no sentido de adotar práticas mais sustentáveis e inclusivas e contribuir para a superação de desafios ligados às mudanças climáticas e no combate às desigualdades. Nesse sentido, em parceria com o MRE, Ministério da Saúde, MCTI e MEDIC, a gente já realizou algumas contribuições importantes, como justamente discutir a preservação da soberania do Estado brasileiro no uso do seu poder de compra para o desenvolvimento nacional, rediscutindo diversos acordos internacionais no capítulo referente a compras públicas, garantindo a possibilidade do uso pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, de políticas de compensação, de margem de preferência, de encomendas tecnológicas em suas compras. Assim, asseguramos que as compras do Estado brasileiro pudessem induzir investimentos e inovações dentro das nossas fronteiras. Hoje, o que vamos lançar aqui é justamente a regulamentação de um dispositivo da nova lei de licitações que trouxe novamente um dispositivo que estava na lei anterior de licitações, que são as chamadas margens de preferências. As margens de preferências, elas permitem que a gente coloque até 10% para produtos produzidos no Brasil e produtos que são de reciclagem e até 20% em produtos frutos de inovação no Brasil. Todos os recursos que a gente vai estar disponibilizando, que foram anunciados aqui para inovação, poderão ser depois, essas empresas que utilizarem esses recursos poderão ter uma margem de até 20% nas suas vendas para o setor público brasileiro. Esse, sem dúvida nenhuma, é um instrumento central para fomentar a produção nacional sustentável e consolidação de produtos decorrentes de pesquisa realizada no Brasil.
Nesse mesmo decreto que estabelece as margens de preferência, a gente vai complementar a CIAPAC, que é uma comissão já criada no âmbito do PAC, que é uma comissão interministerial de contratações públicas para o desenvolvimento sustentável, que vai tratar de compras para outras áreas que não do PAC e também outros instrumentos possíveis, como de compensação comercial, industrial e tecnológica, critérios de sustentabilidade e de inclusão nas compras públicas, entre outros instrumentos. Sem dúvida nenhuma, isso é central para alinhar o poder de compra do Estado com as outras políticas públicas relevantes que estamos discutindo, como a própria política industrial que está sendo lançada hoje, o plano de transformação ecológica e as diretrizes do novo PAC. Temos várias outras iniciativas e queria dizer que o Ministério da Gestão e Inovação tem trabalhado intensamente em articulação com o CNDI, com o MEDIC e diversos outros órgãos para promover as capacidades do Estado brasileiro e o desenvolvimento sustentável do país como setor público, como indutor de investimentos e com políticas públicas estratégicas em infraestrutura econômica, ambiental e social. A nova política industrial é moderna. Eu queria reiterar as falas tanto do Mercadante quanto do Leonardo nesse sentido, rebatendo críticas que têm aparecido na imprensa, e ela lança a mão das melhores e mais modernas práticas e se mostra adaptada aos desafios de hoje. É, portanto, com uma enorme alegria que parabenizamos a todas e todos envolvidos na elaboração da nova Indústria Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra Esther Dweck. Passamos à ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministra Luciana Santos. Muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar o nosso presidente Lula, saudar o vice-presidente Alckmin e o ministro Rui, em nome dele, saudar os ministros e os conselheiros aqui do CNDI. E saudando a ministra Esther, a ministra Marina Silva, saudar as mulheres que compõem aqui esse conselho. É com muita alegria que participo dessa reunião, porque eu penso que ela materializa um esforço do governo do presidente Lula no sentido de fortalecer a indústria brasileira. Essa indústria brasileira que resistiu a tantas intempéries e que passa por um processo forte de desindustrialização. Nós temos, penso eu, conseguido reunir mais e mais convicções numa perspectiva de que não é possível pensar num país soberano, autônomo, numa perspectiva de um novo projeto nacional de desenvolvimento que não seja baseado nesse motor, que é o motor fundamental, que é o motor da indústria brasileira. A nova indústria que está sendo apresentada aqui, presidente, desde a primeira reunião do Conselho, ela aponta para uma política industrial de perfil moderno, competitivo e altivo, e corresponde às necessidades contemporâneas do nosso tempo. Então, o papel da ciência, da tecnologia e na inovação disso, presidente, é com a sustentabilidade, com a inclusão e sem o processo de pesquisa, de desenvolvimento e inovação, nós não demos consistência a essas novas bases tecnológicas. Porque qualquer país com forte produção científica e tecnológica só chegaram a esse lugar de destaque, os países considerados os mais desenvolvidos, exatamente a partir de um forte estímulo, né, do Estado em todos esses, não só nas histórias mais recentes, mas a história do desenvolvimento é recheada disso. Desde os novos entes moleculares, que são decisivos para a indústria farmacêutica, das revoluções que teve na internet, que muito se fala de Steve Jobs, mas não se fala que aquilo é fruto do investimento pesado da indústria de defesa americana, através da NASA e da sua agência de desenvolvimento, que possibilitou aquelas descobertas. Então, eu aqui corroboro com as palavras de Mercadante. Nós precisamos fazer um contraponto a esse debate que se faz, que o mundo e a história revelou, que o debate não é se o Estado, o tamanho do Estado. O debate é o Estado necessário
para induzir o desenvolvimento nacional. E essa é uma premissa que cada vez mais a história e o mundo revelam que elas são verdadeiras. E nós precisamos garantir isso, porque inovação é risco. E risco tecnológico pressupõe um papel decisivo do Estado como indutor. É por isso, senhor presidente, que o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia está totalmente integrado à nova política industrial brasileira comandada pelo vice-presidente Alckmin. Só o ano passado, o programa Mais Inovação, que reúne série de instrumentos para o apoio a empresas, numa ação conjunta com o MIDIC, com a FINEP, com o BNDES, nós já tivemos ali um resultado extraordinário. Por decisão sua, presidente, logo no terceiro semestre do ano passado, nós recompomos integralmente o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia de 10 bilhões. Em tempo recorde, de maneira célere, em 8 meses, nós investimos mais em inovação do que os 4 anos do governo anterior, que nós assistimos a um desmonte de políticas públicas, inclusive na ciência e tecnologia. E por isso eu quero agradecer que, além disso, presidente, apesar da inflação esse ano estar em mais de 4%, os recursos que vão ser acrescidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia teve um aumento de 28%. Nós teremos 12,8 bilhões de investimentos para fomentar a ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Dos 101 bilhões que estão sendo anunciados para a nova agenda da industrialização, para mostrar a importância do FNDCT, desses 101 bilhões, presidente, 40 bilhões são do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. 40% da agenda da industrialização é fruto desse fundo. E por isso que nós, concomitantemente, ao recompor o fundo e aplicar a taxa TR 2%, que também foi uma decisão sua, de levar para o Congresso Nacional esse duplo instrumento, fez com que a gente garantisse esses investimentos recordes em várias indústrias. E isso tudo desenvolvido com os ICTs, desenvolvido com o setor produtivo, porque, afinal, nós também estamos convictos dessa tripla hélice das universidades, do setor produtivo e do Estado brasileiro para dar o salto de qualidade para o desenvolvimento da indústria brasileira. Com isso, nós elevamos os graus de inovação de alto risco, subvenção econômica nunca antes oferecida no tamanho e no volume, fortalecendo a tão necessária integração dessa universidade com o setor produtivo. Então, vou terminando, presidente, dizendo o seguinte, que hoje, na abertura oficial, hoje nós vamos lançar nada mais, nada menos, juntos aqui, 11 chamadas públicas do Mais Inovação, 10 de subvenção econômica, que são recursos não reembolsáveis para a empresa, e 1 de recursos não reembolsáveis para os ICTs na saúde. Então, com isso, a gente interage com todos esses temas da área de semicondutores, inclusive com a retomada da única fábrica de semicondutores da CEITEC, do Plano de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, o PADIS, das tecnologias digitais, para poder fazer uma forte capacitação. Só esse ano, o Hacker do Bem, que é uma área muito estratégica de segurança cibernética, nós temos 54 mil inscritos para um curso de 1 ano e meio, onde nós vamos preparar 30 mil brasileiros e brasileiras para essa área. Também no agro, na parceria com o BNDES e com Paulo Teixeira, 5 milhões para poder garantir a mecanização da agricultura familiar. Nós também, 1 bilhão de subvenção foi contratado já, presidente, na defesa, para satélites, para veículo lançador, que são tão fundamentais para o monitoramento das florestas e para a agricultura. Nós também, na saúde, foi contratado já, presidente, 1,1 bilhão de reais para poder o Complexo Industrial de Saúde prosperar. Desses, nós temos
o reator multipropósito que nos tornará autônomo na produção de radioisótopos para tratamento de câncer e o laboratório NB4 de segurança máxima para manipulação de vírus, que também será um equipamento ímpar no mundo. Então, com isso, nós estamos garantindo o desenvolvimento da indústria e gerando emprego e renda, defendendo o povo brasileiro, defendendo mais políticas públicas e garantindo que esses instrumentos de compra pública, da transferência tecnológica e do conteúdo local possibilitem ainda mais esses avanços que o Brasil tanto merece. Melhorando a qualidade de vida da nossa população, é para isso que estamos trabalhando. Muito obrigada. Agradeço à ministra Luciana Santos e passo a palavra à ministra da Saúde, ministra Nízia Trindade. Bom dia a todas e todos. Cumprimento o presidente Lula, vice-presidente Alckmin. Quero cumprimentar também a todos os ministros e ministras aqui presentes. Leonardo, representando aqui, Ricardo Alban, da CNDI. Eu também cumprimento o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, da FINEP, Celso Panceira, importantes agências, como já foi dito aqui. Quero também cumprimentar de uma maneira especial ao setor empresarial, com destaque para o setor saúde, a todos os laboratórios públicos das diferentes regiões brasileiras aqui presentes. Enfim, só com o conjunto desses atores podemos falar dessa nova indústria Brasil. Vou fazer uma breve apresentação. Eu gostaria primeiro de falar da satisfação de nós termos na nova industrialização Brasil, a nova indústria Brasil, uma missão 2, que é o Complexo Econômico e Industrial de Saúde, resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. E aqui eu vou falar, então, da estratégia para isso, alguns elementos, também mencionando que semana passada estávamos eu, a ministra Marina Silva, o ministro Alexandre Silveira em Davos, e acho que os princípios colocados nessa nova indústria Brasil, o presidente Lula, vice-presidente Alckmin, todos, foram também, de alguma maneira, colocados porque eles orientaram nossas intervenções em vários aspectos, tanto na transição ecológica, com a ideia de uma indústria sustentável ambiental e socialmente, também como a visão do Brasil para toda uma estratégia de cooperação internacional, como já foi apontado aqui, e de olhar para vários acordos a partir dos nossos princípios, e também no tema da resiliência, não é, que significa a capacidade dos sistemas de saúde enfrentarem emergências sanitárias e ambientais, climáticas, cada vez mais frequentes. Então, destaco aqui o poder de compra do SUS como grande indutor da política industrial na área de saúde, o cuidar das pessoas como forma de articuladamente gerar renda, emprego e desenvolvimento, e a sustentabilidade do SUS, que eu destaco aqui também pensando no envelhecimento da população, nas novas tecnologias e como torná-las acessíveis. Aqui são os marcos, desde o ano passado. Não só ficamos 7 anos sem a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, mas também o presidente Lula retomou o grupo executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que tenho a grande satisfação de coordenar com o vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu quero fazer um destaque aqui, como o vice-presidente Alckmin já fez, que muitas ações estão em curso e essas ações já fazem a diferença. Então, pegando o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento na área da saúde, já tivemos um investimento de 1 bilhão em 2023. A imagem à esquerda é uma imagem de novas terapias
de Carticel, fundamentais para o tratamento de alguns tipos de câncer. E aqui nós destacamos investimentos feitos no Butantan, em terapias avançadas, vacinas com tecnologia RNA e ampliação da fábrica de soros, na Fiocruz, com terapias avançadas também, vacina de RNA e ampliação da capacidade produtiva. No Hospital Albert Einstein, a criação de um centro de competência em terapias avançadas, um grande destaque para os investimentos de 393 milhões para a produção nacional do fator 8 de hemofilia e também imunoglobulina e vários hemoderivados estratégicos. E investimentos previstos em 2024, na ordem de 2 bilhões, também no PAC, para os laboratórios públicos em todas as regiões brasileiras. Aqui faço um destaque de realizações que são uma retomada das parcerias para o desenvolvimento produtivo, são ações e realizações que são o efeito dessas políticas, que é o caso da Hemobras, que nós vamos inaugurar a planta de fator 8 recombinante agora em março deste ano, e também a Bionoves e a Bion, investimentos importantes mostrando o caráter positivo dessas parcerias público-privadas de maneira a atender o SUS e as demandas nacionais de saúde. São tratamentos para câncer, artrite reumatoide, doenças autoimunes, no caso da Bion, insulina e outros biosimilares, frutos de uma política hoje retomada, e dentro desse arcabouço apresentado pelo vice-presidente Alckmin, certamente nós temos aí uma base para avançarmos ainda mais, e creio que seja importante mostrarmos que esse trabalho já foi retomado e tem também a inovação como elemento central. Obrigada, presidente. Muito obrigado, ministra Anísia Trindade. Passamos a palavra agora ao ministro da Casa Civil, ministro Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar aqui o presidente Lula, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, e me permito, em nome dos dois, para economizar tempo pela adiantada hora, que todos se sintam cumprimentados, e a imprensa, inclusive, para que a gente seja o máximo objetivo possível. E aqui, hoje, eu quero só destacar o decreto que o presidente vai assinar da Comissão Interministerial de Inovações e Aquisições do novo PAC. Porque o PAC, além de um conjunto de ações, de obras, de serviços, o que nós queremos é que ele tenha o poder também de interagir com as cadeias produtivas, buscando, portanto, aquilo, e eu queria, presidente, destacar de forma muito sucinta, o porquê de um conjunto de ministérios, praticamente todos os ministérios, liderados pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, fazendo esse esforço para a construção da nova indústria. Em 85, presidente, nós tínhamos 36% do PIB sendo da indústria. E em 2021, 11%. E é evidente que aqui, como foi dito, de outra forma, década de 70, somado já China e Coreia do Sul, o Brasil tinha um PIB maior do que o somatório desses dois. E hoje todos conhecem os números, eu não vou descer em detalhes, mas muitas vezes nós vimos nos últimos anos, presidente, um questionamento, muitas vezes na mídia, sobre apoio e participação do governo no desenvolvimento industrial, questionando, quando não criminalizando, essa ação pública de apoio e incentivo à industrialização e à indústria nacional. Muitas vezes colocando de forma pejorativa. O Brasil está financiando a venda de um produto para outro país, financiando uma obra em outro país. E é importante que nesse momento se pergunte, qual nação desenvolvida no mundo não está fazendo isso hoje em dia? A China, a Coreia do Sul, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, todos têm bancos, têm fundos
que financiam de forma especial. Se vai vender uma ressonância magnética, um tomógrafo para o Brasil, eles oferecem condições especiais para quem comprar ou quem exportar, desde que seja o produto alemão, seja o produto americano, seja o produto chinês. Só no Brasil isso virou crime. E muitas vezes é tratado de forma pejorativa. E é importante que, nesse momento, a gente possa reafirmar. Se nós queremos reverter esse cenário e o Brasil voltar a ter relevância no seu PIB, do parque industrial e no cenário internacional, é preciso a participação forte do poder público. E a isso também se propõe o PAC. Não ser apenas um conglomerado de obras, mas com a participação do Estado brasileiro, incentivando para que as diversas cadeias produtivas que vão contribuir, seja na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, na educação, tenha conteúdo nacional. Porque a China chegou onde chegou porque apostou em tecnologia, apostou em inovação, apostou, e eles têm todas as condições para isso, em ganho de escala. E Mercadante aqui citou, 98% do mercado consumidor global de bens e serviços, obviamente, estão fora do Brasil. Se nós queremos disputá-lo, nós temos que ter uma participação ativa e altiva dos bancos públicos, dos fundos públicos, de incentivar e selecionar aqueles que vão modernizar o nosso país. Por isso, o CIAPAC, o Comitê Interministerial, buscará fazer isso, portanto, criando condições para que a gente não só com subsídio público, mas interagindo com o Congresso. Recentemente, conseguimos aprovar a nova lei de debêntures de infraestrutura, importante para incentivar a captação de recursos privados. Está tramitando lá a nova lei de PPP, para modernizar, e outras leis já aqui citadas. Portanto, vamos interagir também com o Congresso Nacional. E aí eu cito a ministra Nízia para dizer que vamos buscar interagir também com as agências públicas. A Anvisa precisa vir para o diálogo, porque muitas vezes aqueles investidores internacionais que querem implantar uma indústria no Brasil, às vezes leva 3, 4, 5 anos para homologar um produto que já está homologado na União Europeia há 20 anos, há 10 anos, nos Estados Unidos há 10, 20 anos. E, portanto, nós precisamos criar processos simplificados para aqueles que queiram vir produzir no Brasil e já tenham seus produtos largamente aprovados por outras entidades internacionais. Esse é o objetivo desse comitê, interagir, portanto, com todos aqueles, inclusive, e eu chamo e reforço o convite que eu fiz em uma conversa que eu tive recentemente com o BAN. É preciso uma participação cada vez mais ativa do setor industrial, dialogando intensamente com o Congresso. Uma nação e nosso país será construído não somente pelas ações do governo, mas pelo conjunto dos atores econômicos, e é importante retomar o papel ativo que a indústria teve no passado e precisa voltar a ter no presente. Obrigado, presidente. Neste momento, convidam-se o vice-presidente da República, o ministro da Casa Civil, a ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a posicionarem-se em pé na cabeceira da mesa para acompanharem a assinatura pelo presidente da República dos decretos relacionados a seguir. Acompanhado do vice-presidente da República, do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da ministra da Gestão, Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o presidente da República assina o decreto CIAPAC, que define as cadeias produtivas e os setores articulados pelo novo PAC, que poderão ficar sujeitos às exigências de aquisição de produtos manufaturados e de serviços nacionais e estabelecimento de margens de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais. Parabéns, Verena. Acompanhado do vice-presidente
da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o presidente da República também assina, neste momento, o decreto Margem de Preferência, MGI, que regulamenta o artigo 26 da Lei nº 14.133, de 2021, e institui a Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, convidam-se a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, Celso Pancerá. Acompanhado do presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o presidente da República assina ainda o decreto Nova Estratégia BIM-BR, que pretende impulsionar o uso da tecnologia BIM e o desenvolvimento do mercado de softwares BIM, que permitem criar, utilizar e atualizar e compartilhar modelos digitais de uma construção de modo colaborativo. Por gentileza, ministras, permaneçam. O presidente, então, da República assina, acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, Celso Pancera, a posicionados na cabeceira para assinatura de edital de abertura de chamada pública de subvenção econômica para empresas nas áreas transformação digital, semicondutores e tecnologias digitais, cadeias agroindustriais, defesa, infraestrutura, mobilidade e moradia, saúde, transformação energética, energias renováveis e bioeconomia, e edital para o Instituto de Ciência e Tecnologia. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até aqui não funciona. Alô? Até aqui funciona, Stucker. Até aqui funciona, Stucker. Primeiro porque eu não vou fazer discurso. Eu queria apenas dizer para o companheiro Alckmin que eu e o Rui Costa, que chegamos bastante atrasados aqui, a gente deve pedir desculpa às pessoas que vieram no horário certo para fazer a reunião, e a gente precisa começar a obedecer o horário que está na agenda. Nós tivemos uma discussão ruim sobre coisas boas, então a gente atrasou um pouco. E eu peço desculpa a vocês que chegaram cedo. A segunda coisa, Alckmin, é que na reunião do Conselhão do Padilha, eu disse uma coisa depois da apresentação de 10 oradores, de que a capacidade de trabalhos que eles conseguiram apresentar no Conselhão, eu achei uma coisa tão extraordinária que o que ficou me preocupando é saber como é que a gente vai conseguir implementar aquilo que o pessoal foi capaz de produzir intelectualmente. Eu cheguei a dizer que um país que tinha a quantidade de gente inteligente como aquelas que estavam no Conselhão não precisa de inteligência artificial. Vamos usar a inteligência do nosso pessoal que já dá. E eu agora fico surpreso também
com a apresentação dos companheiros que participam do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Política Industrial. Eu acho que a capacidade de produção que vocês tiveram, e o Aloysio Mercadante já falou em 300 bilhões de dólares, de reais, que pode ser aportado pelo BNDES ao longo desses 4 anos, é um alento de que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade. Para isso, é importante que a gente possa ter uma sequência de exigência de cumprimento das coisas que aqui foram discutidas. O que aqui se discutiu, Alckmin, eu sei que vai ser da tua responsabilidade como coordenador das pessoas, sabe, a consequência do ato que nós estamos discutindo, porque é muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada, como o mundo exige hoje, e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sabe, na beira, mas nunca chegamos lá. Ou seja, nós tínhamos chegado à 6ª economia, voltamos para a 12ª, chegamos à 9ª agora, mas não porque a gente cresceu muito, porque os outros caíram. Isso não é motivo de orgulho. Então, eu quero agradecer primeiro aos ministros que trabalharam, que participaram, que fizeram proposta, agradecer ao trabalho realizado, que para mim é um trabalho muito importante, mas que cada ministro saia daqui com um livro desse embaixo do braço, porque vocês vão ser cobrados. O problema não começa aqui, não termina aqui, ele começa aqui. Nós temos mais 3 anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Se o Fávaro continuar abrindo mais mercado para exportar mais produto, se a gente conseguir, porque nós precisamos também fazer com que os empresários brasileiros acreditem um pouco no Brasil. Acredite, eu tenho experiências muito boas, experiência muito triste. Eu tenho empresário que eu fui inaugurar a fábrica dele com muito orgulho. Um ano depois eu encontro esse empresário importando o produto que ele é fabricado da China. E eu fiquei muito nervoso, muito irritado. Eu falei, pô, nós fomos lá inaugurar a tua fábrica, você ia produzir. Ah, presidente, mas é muito mais barato na China, compensa vir aqui comprar. Uma coisa que o Rui Costa disse, que nós temos que levar em conta, é que muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo, ele é uma guerra. Eu estava em Londres em 2008, na 2ª reunião que a gente fez do G20, e a gente tinha discutido que era definitivamente para acabar com o protecionismo como forma da gente recuperar a indústria. Eu estou falando de 2009. O que aconteceu quando terminou a reunião? O protecionismo aumentou mais do que nunca, porque muita gente fala em livre mercado quando é para vender, mas quando é para comprar, ele protege o seu mercado como ninguém. E vocês sabem disso. Já viveram muito tempo aqui no Brasil. Eu acho, Alckmin, que essa reunião só merece a gente dizer para a imprensa aqui, finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial, e muitas delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Que Deus abençoe e que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel.
pedimos a todos e todas que aguardem sentados a saída do presidente da República. Em seguida, a reunião do CNDI terá continuidade. Nós acompanhamos ao vivo o lançamento da nova política industrial para o país durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. A nova Indústria Brasil traça o caminho do desenvolvimento até 2033. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, entregou ao presidente Lula o plano de ação de 2024 a 2026. Neste período, a política será de 300 bilhões de reais em financiamentos para o setor. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Canal Gov pelo nosso aplicativo e também pelas redes sociais. Confira também a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Até a próxima! Um Brasil sem misoginia é uma construção de todas e todos. Uma campanha do governo federal.